Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Desde já agradeço todo o apoio, toda a força que têm vindo a dar nos comentários que fazem no meu canal e até pessoalmente. Ontem, após ter feito o vídeo e ter lançado o vídeo, fiquei com a sensação de que algo que eu tinha dito não era o correto e fui verificar aquilo que eu disse e a veracidade do que eu tenho em meu poder, da tal gravação que eu tenho acerca da tal reunião que houve em Inglaterra. Pois é, no vídeo de ontem eu referi que o irmão Hélio Bianco, o ancião Hélio Bianco, responsável pela Europa, estava nessa reunião. E eu fiquei depois na dúvida se ele estaria ou não. E ao verificar, constato que realmente o ancião Hélio Bianco não esteve nessa reunião que foi realizada em Inglaterra. Eu peço desculpa ao ancião Hélio Bianco de referir de que ele estava presente quando ele não estava. São situações que ocorrem ao ser humano. Só não ocorre a com quem não lida. Mas estou aqui prontamente a pedir desculpa e retificar o assunto. Visto que eu tenho várias gravações e que até mesmo o ancião Hélio Bianco, que viaja tanto do Brasil para a Europa e outros países do mundo, que está em certas reuniões presente, outras ele envia o próprio secretário para que possa fazer o trabalho dele, que foi o caso que aconteceu desta vez em Inglaterra. E vou aqui explicar o que realmente ocorreu nessa reunião. Até mesmo para o ancião Hélio Bianco, sabe perfeitamente o que ocorreu nessa reunião, porque ouviu essa gravação. A gravação que eu tenho, o ancião Hélio Bianco ouviu porque não esteve presente. Mas lhe foi dado a conhecer o conteúdo do assunto. Porque o tal anjo ministerial que me deu essa prova do áudio dessa mesma reunião, também deu para o ancião Hélio Bianco ouvir a confissão dos réus, portanto, réus confessos dos crimes que foram cometidos e que foi do conhecimento do Ministério. Nessa reunião esteve o ancião, o falecido ancião de Portugal, António Moreira da Fonseca, e quem presidiu foi o irmão, eu até anotei aqui que é para não haver problema, o ancião Mauri Gomes, de Ilha Solteira, que é um dos responsáveis pela Espanha, porque ele é um dos secretários dos anciãos do Brás, em que faz as atas, e ele atendeu essa reunião. E nessa reunião estavam anciães e diáconos, ser entre 10 a 12 irmãos que estavam. E a questão é que o ancião falecido António Moreira da Fonseca, como tinha conhecimento daquelas cartas que foram enviadas a denunciar certos e determinados crimes que eram cometidos por alguns irmãos do Ministério, em que houve essa denúncia, não é? Em que diz que havia irmãos que tinham cometido esses crimes de levarem vinhos para o Brasil, caríssimos, de alto custo, não é? E que eram levados sem pagar imposto e que era para revenda no Brasil. E o irmão António Moreira da Fonseca perguntou quem eram os irmãos que cometiam esses atos de crime. E claro está, houve 3 irmãos que levantaram o dedo em que se autoconfessaram de que eram eles que cometiam esses atos. Quero dizer que de anciães estavam o irmão António Moreira da Fonseca, o ancião Mauri Gomes de Ilha Solteira e o Vítor Aparecido de Carapicuíba. Estavam estes anciães. E estavam vários também diáconos, inclusive
o diácono Jorge Marinho de Matosinhos, que normalmente acompanhava sempre o ancião António Moreira da Fonseca nas suas viagens. Devia ser o motorista ou o secretário do ancião António Moreira da Fonseca. Portanto, estava lá presente. Com certeza também se lembra perfeitamente dessa reunião, não é verdade? E quem levantou a mão a confirmar a ser réu confesso foi o ancião Levi Alves, que foi recentemente levantado para ancião, que foi selado com a promessa do Espírito Santo através daquele outro senhor que é alguém que está fora dos preceitos das regras da congregação, mas no entanto era considerado um homem de Deus, um homem a quem recorriam para quando queriam ser levantados com algum ministério para serem selados com a promessa do Espírito Santo. Mas este Levi Alves, este ancião que recentemente foi levantado para ancião, não acreditam muito que ele esteja batizado com a promessa do Espírito Santo. O verdadeiro Espírito Santo que nos rege àqueles que fazem a vontade de Deus ou que procuram fazer a vontade de Deus. Então, foi este Levi Alves, que é ancião, foi o diácono Euni Lúcio e o Cimei Lopes. O Cimei Lopes, que é de família conhecida no Brasil, no Brás, não é? E que com certeza haverá alguma coisa que impeça de que tomem alguma medida drástica. E o ancião Hélio Bianco teve conhecimento, através da gravação que lhe foi enviada, do que ocorreu nesta reunião. Ouviu quem foram os irmãos que como posso dizer, que admitiram os crimes alfandegários. E, irmão Hélio Bianco, o que o senhor disse é que aquele que comete crime alfandegário fica afastado do seu ministério, fica sem ministério. Mas a verdade é que eles continuam com o ministério. Não é? E o senhor tem conhecimento que até houve pessoas, a filha de um ancião em França, que ficou retida no aeroporto no Brasil, porque transportava vinho ilegalmente para fugir aos portos alfandegários. E tenho também a gravação daquela irmã em que o seu marido foi também detido ou retido no aeroporto daquele vinho de 100 mil reais, cerca de 19 mil euros. Portanto, vinhos que não são a um preço comum. E que depois são revendidos no Brasil. O irmão tem conhecimento disto. E o irmão continua a ficar calado, consente, nada faz. Não é verdade? E é esta parte que eu quero chamar a atenção do senhor ancião Hélio Bianco. O senhor tem conhecimento e nada faz? Ou será que foi o senhor que fez a denúncia à polícia portuguesa ou alguma polícia? Será? Não acredito. Não acredito nisso. E assim, senhor ancião Cláudio Marsola, presidente dos anciães no Brasil e por este mundo fora, é o representante da Congregação Cristã no Brasil. O senhor tem 2 pesos e 2 medidas. E, infelizmente, para aqueles que não têm posses monetárias, não têm uma postura ou uma conta bancária que o satisfaça, o senhor é radical nas suas atitudes perante aqueles que cometem apenas coisas às vezes tão simples, tão banais. Tão banais. E outros, porque têm boas contas no banco, têm um outro estatuto,
o Senhor tolera tudo e mais alguma coisa. Custa-lhes mexer nessas pessoas que têm uma postura na sociedade, uma postura a nível monetária. Isso chama-se discriminação. E isso chama-se a falta de guia de Deus, do Espírito de Deus, e em que o interesse material se sobrepõe ao interesse espiritual. Eu não acredito que os mais velhos, os anciãos mais antigos que estavam na congregação, tivessem este tipo de atitude como o Senhor está a ter, de discriminação. Tudo tens, tudo vales, nada tens, nada vales. E para aqueles que nada têm, o Senhor é radical na sua tomada de atitude, não é? Ao retirar ministério, enquanto que outros são capazes de cometer os maiores crimes e o Senhor tolera. É de lamentar. Posto isto, quero também aqui retificar que no vídeo de ontem eu disse que no próximo sábado vão ser levantados 2 novos diáconos para Lisboa. Em vez de se dizer diáconos, disse anciães. Não sei se a boca me fugiu para a verdade, se realmente até foi Deus que tomou a minha boca para dizer que se calhar um dia destes também vão levantar anciães em Lisboa, visto que a situação está caótica aqui em Portugal. Tive conhecimento, já desde sexta-feira que tive conhecimento e por isso andei a investigar, porque eu procuro saber a verdade, se é verídico aquilo que me dizem ou não. E tive conhecimento de que o ancião do Alto do Pina, o irmão Salim, o mais conhecido por irmão Salim, está afastado do seu ministério de ancião. Quem é ancião também no Alto do Pina é o ancião Virgílio, o mais velho da cidade de Lisboa. Muitos, com certeza, quando ouviram os áudios do irmão Fernando Teixeira e o que o irmão Fernando Teixeira relatou sobre o Alto do Pina, sobre as situações anómalas que ocorreram lá, situações invulgares. Já naquela época as coisas não estavam bem. Mas eu pergunto, isto é, o que me foi transmitido é que o irmão Salim, o ancião do Alto do Pina, foi afastado por ter empresas de construção ligadas a determinados irmãos, onde estavam também irmãos ligados a essas empresas. E eu vou dizer aqui, se é a alegação que vocês vão dar, então eu digo, a maior parte do ministério vai ficar afastado, porque muitos deles têm ligações de negócios uns com os outros. E principalmente, olha, o ancião Baco, que tem o Elias Pedroso, que é o contabilista das empresas do ancião Baco, do ancião Domênico Cruppi, no Brasil. Aí ele também é responsável, tem a responsabilidade de tratar dessas empresas. Então a coisa está muito má, vai haver muitas cabeças a rolar. E acredito que aqui em Portugal, infelizmente, muitas cabeças vão rolar do ministério. Mais do que aquilo que posso imaginar. E faço aqui um alerta à Irmandade e a todos aqueles que ainda estão intactos na sua pureza espiritual e na sua integridade, na sua idoneidade. Preparai-vos para o que aí vem, porque os tempos que se aproximam vão ser muito maus para a congregação cristã em Portugal. Ireis ficar admirados com certas cabeças que vão rolar devido às situações que estão a acontecer. Têm-me pedido para que eu fale aquilo que eu sei.
eu não posso falar, até para que a investigação da polícia possa surtir o seu efeito melhor do que aquilo que nós possamos esperar. Eu não posso atrapalhar a investigação e o trabalho da Polícia Judiciária e do CEF. A verdade é essa. Portanto, aquilo que eu sei, no tempo certo, quando as coisas começarem a acontecer, eu falarei. Apenas alerto a todos vós que ainda estão na Congregação Cristã em Portugal. Buscai de Deus força e ânimo para conseguir desenfrentar o que aí vem. Não sei se a congregação irá resistir ao que aí vem. Deus o sabe e Deus fará as coisas melhor do que aquilo que nós pensamos, não é verdade? Mas é um alerta que eu deixo aqui. Cuidem da vossa alma, da vossa parte espiritual, porque infelizmente a congregação cristã em Portugal e até a nível mundial vai sofrer grandes abalos. Tenho também aqui a dizer, quero aqui perguntar ao Brás por que razão ainda não retirou a foto. Aliás, eu fiz print do relatório do Brasil, da Congregação Cristã no Brasil, e verifiquei que ainda continua lá o nome do diácono José Flores e do ancião Salim. Eu vou mostrar aqui para vos comprovar aquilo que estou a dizer. Eu retirei hoje de manhã, fiz o print hoje de manhã e já fui verificar, continua lá. Eu gostaria de saber, já que o que é norma, quando alguém entrega o ministério, quando alguém é retirado do ministério, vós no relatório digital online, vós retirais imediatamente o nome. Eu gostaria de saber por que razão é que não retiraram. Ainda continuam a ter ministério, ainda não lhes foi retirado o ministério? Como podem verificar, e até mesmo veem, Lisboa, Alto do Pina, Ministério Virgílio Rodrigues das Neves, Percival Aued Salim, que é o tal que foi afastado, tem o cooperador, tem os diáconos, tem ali José Flores, continua o nome, ok? Que isto é aqui está a prova de que eles ainda estão com o ministério. Foram afastados. Infelizmente está a acontecer situações às quais não é dado a conhecer ao povo. Eles acham que não têm que dar satisfação ao povo. Por que razão é que é afastado? Porque é retirado. Inclusive, eu tive conhecimento que no passado domingo, na Igreja da Boa Vista, um ancião irmão Abel, foi afastado do seu ministério de ancião por motivos familiares. Segundo o que chegou até ao meu conhecimento, este mesmo ancião, estou aqui a dizer isto porque a Irmandade desconhece qual o motivo dele ter sido afastado. Eu digo, foi por estar divorciado e continuar a atender os cultos. A mim não me interfere em nada esse pormenor, mas é uma das regras impostas pela congregação cristã e ela tem que ser cumprida. Mas é de lamentar que não cumpram com coisas muito, muito graves, no caso do encaminhamento ou desencaminhamento de vinhos, transporte de vinhos ilegalmente, não é? Como até, esqueci-me aqui de um pormenor, não é, irmão ancião Hélio Bianco, em que aquela irmã em que o marido foi detido no aeroporto do Brasil, teve recentemente o falecimento de um familiar e precisou de ir ao Brasil. E o sogro de um dos anciães foi ter com essa irmã
visto que essa irmã não tinha possibilidades de fazer a viagem, e se abeirou dela para que ela levasse uns vinhos, se fosse ao Brasil. Mesmo oportuno, não é? É de lamentar. Se caso isto que eu estou a dizer não é verdade, faço aqui a sugestão ao ancião Hélio Bianco e às restantes pessoas de quem eu fiz aqui a referência, que venham aqui no meu canal, fazemos uma live e exponham o vosso lado, cronometrado, com o tempo contado, não é? E vós expõem as vossas razões e falam aqui no meu canal. Não há problema, eu dou tempo de antena para explicarem ao povo isto que eu estou aqui a falar, se é mentira. Venham, não tem problema. Eu sou uma pessoa neutra, conforme tenho vindo a dizer, sou uma pessoa neutra. E neste momento acreditem que o que me faz doer na alma é o povo ser confrontado com estas verdades que doem. E nós sabemos que isto dói, mas é a verdade. E a verdade é libertadora. E espero que entendam a minha posição. Por isso, o Sr. Ancião Hélio Bianco, Cláudio Marsola, venham até ao meu canal para rebater ou expor o vosso lado. Eu tenho as gravações e, como devem compreender, eu não as vou expor. Como muitas outras, eu não vou expor. E o vídeo já vai longo, eu peço desculpa, mas achei necessário repor esta verdade. E fiquem atentos, porque muitas cabeças vão rolar, tanto em Portugal como na Europa. Aliás, a nível mundial, muitas cabeças vão rolar. Ireis ficar surpreendidos por muitas e muitas coisas. Deus vos abençoe e aguardem, porque há os vídeos de Itália que eu ainda não acabei, porque tenho que dar um bocado de descanso ao ancião Baco, porque ele anda feito hiena pelas igrejas a querer justificar ou querer explicar o inexplicável e justificar o injustificável. Sr. Ancião Baco, vá tomando a medicação para os diabetes para que vá bem, para que não lhe aconteça nenhum acidente de saúde, não é? Os diabetes não se deve facilitar. Deus vos abençoe e desculpem o meu vídeo ser longo e muito obrigada por tudo. Deus vos abençoe.